Você está no canal da Capital Global e no vídeo de hoje eu vou responder as perguntas que me fizeram no dia 9 de novembro sobre internacionalização de negócios, compra de imóveis no exterior, empresas offshore, reforma tributária, LLC nos Estados Unidos e muito mais. Perguntas essas que me fizeram lá no meu Instagram pessoal. A propósito, se você não segue, @guilhermebauer.s, não deixa de conferir lá e também se inscreve aqui no canal para que você possa acompanhar mais sobre conteúdos relacionados à internacionalização e proteção do seu patrimônio dos riscos do Brasil. Agora já vamos direto para a primeira pergunta, e lá vem pedrada, já começamos bem. A pergunta foi feita pelo Felipe FGQR. Ele questionou se alguém que pretende investir em imóveis em outro país, na Argentina, por exemplo, qual que seria a minha orientação? Bom, na Argentina, a minha primeira orientação para você vai ser: tenha fé, meu amigo. Faça aí uma oração forte, você é corajoso, porque, caramba, a Argentina é um país que está numa crise atrás de crise já há décadas e realmente investir lá é para quem tem estômago e você vai precisar de muita fé para conseguir enfrentar esse momento. Brincadeiras à parte, o fato é que até entendo as pessoas que têm uma estratégia de querer comprar imóveis em países que estão quebrados, que acabaram de falir, como é o caso de Argentina. Também tem uma onda de americanos querendo comprar imóveis na Venezuela, eu já vi isso em alguns canais de internacionalização gringos. E a ideia do pessoal é, bom, é ciclo de mercado. O país já caiu para o fundo do poço, dali não tem mais para onde cair, portanto, eu aposto que eu vou ter um bom trade-off, vou comprar o imóvel por um custo relativamente mais barato do que eu compraria se eu fosse comprar um imóvel semelhante, sei lá, no Chile, ou no Uruguai, ou no sul do Brasil. Então talvez na Argentina valha mais a pena, e é isso que o pessoal aposta aí numa expectativa de valorizar, quem sabe, vezes 5, vezes 6, o imóvel nos próximos 10 anos, caso a Argentina se recupere. E o mesmo raciocínio vale para a Venezuela e outros países quebrados. E veja, eu entendo que isso não é uma boa alternativa, porque ao fazer esse tipo de investimento, saiba que é algo de altíssimo risco e que, portanto, realmente poderia dar um resultado superior do que você comprando o imóvel em um país com uma economia mais estável. Afinal, volatilidade muitas vezes é vida, se você está no sentido certo. O ponto é, será que isso aqui é uma tese assimétrica de investimentos? E quando você compra um imóvel na Argentina, apostando que ele vai valorizar bastante nos próximos anos, em que exatamente que você está apostando? Bom, começando pela segunda parte da pergunta. Você está apostando que nos próximos 10, 15 anos, a Argentina vai conseguir arrumar a casa, vai conseguir tirar um governo que há décadas, há quase um século, entre situação e oposição, vem fazendo besteira econômica atrás de besteira econômica, déficits atrás de déficits, avanços sobre as liberdades individuais, desrespeito à propriedade privada, um sistema tributário caótico, um histórico de hiperinflação. Você está apostando que, comprando imóvel lá, nos últimos 10 anos, eles vão fazer uma curva e vão num sentido diametralmente oposto do que eles têm se mostrado capazes de fazer. E isso não me parece ser o cenário mais provável. Aliás, ainda que o Javier Milei ganhe, ele é o pouquinho de oposição a todo esse sistema que tem. Agora, a oposição que realmente tem força lá, que seria a centro-esquerda do Macri, por exemplo, ela também tem um problema de não saber lidar com as contas públicas. E a esquerda kirchnerista, pior ainda. Ah, mas o Javier Milei, ele é libertário. Bom, mas eu não acho que ele vai conseguir mudar o sistema em um mandato presidencial. Isso é algo muito mais afundado. E quando a gente vai no mercado financeiro, você já deve ter visto muitos especialistas te falando: ah, essa empresa falida que está lá valendo centavos, foge, não compra. O pessoal chama de mico, né, essas empresas. Parece muito a estratégia do cara que quer comprar a OGX do Eike Batista, acreditando que ela vai subir. Isso, assim, na maior parte dos casos não funciona. Então, a dica que eu dou para quem pretende comprar imóveis em outro país é comprar imóveis em países que provavelmente estão na baixa, mas que tem um cenário econômico, político e social relativamente estável e em direção correta, de forma mais
consolidada, porque a probabilidade daquele país nos próximos 40, 50 anos subir é muito maior do que de um país como a Venezuela ou a Argentina, por exemplo. E aí a questão da assimetria pode até ser que o imóvel na Argentina você consiga multiplicar o seu patrimônio de forma mais rápida do que um imóvel no Brasil, por exemplo, caso a Argentina consiga se reerguer mais brevemente do que eu acredito que ela vai conseguir. Mas será que tem uma boa relação de risco ou retorno? Porque o investidor antifrágil é aquele que, quando vai em um negócio de alto risco, ele busca ganhar 10, 100 vezes aquilo que ele está investindo. Uma tese de assimetria. E não me parece ser o que a gente tem aqui, porque os imóveis na Argentina, por incrível que pareça, eles não estão tão mais em conta assim do que poderia estar quando comparado com Chile, Uruguai e Brasil. E por falar em Chile, o Desconhecida no Digital perguntou se nós fazemos assessoria, consultoria para quem quer trabalhar com o Chile. Olha, em regra não. Eventualmente a gente abre uma empresa, mas migração, esse tipo de coisa, não é o nosso carro-chefe. Talvez a gente consiga te ajudar, depende do caso, mas não é o usual. Na sequência, o Marlon VM questionou se faz algum sentido ele abrir uma LLC nos Estados Unidos com um CNPJ brasileiro, em vez de abri-la com uma pessoa física sendo sócia da LLC. E não, infelizmente, não faz sentido. Se você colocar a matriz da sua empresa offshore sendo uma empresa brasileira, isso significa que a sua empresa offshore, filial de empresa brasileira, precisa observar regras mais rígidas de controle no Brasil, CFC. E, eventualmente, você vai ter que pagar imposto no Brasil sobre aquilo que a LLC auferiu. Afinal, a dona dela é uma limitada brasileira. Então, essa é uma estrutura bastante heterodoxa que convém evitar, embora essa seja uma pergunta muito comum. E eu já tenha visto algumas pessoas mal assessoradas tendo feito essa estrutura. Aí a próxima pergunta também foi do Marlon, que questionou se existe algum banco americano que aceite abrir conta bancária para uma LLC de investidor brasileiro sem que ele precise ir presencialmente dentro dos Estados Unidos. Olha, se é uma LLC de investidor, então eu parto do pressuposto que você quer abrir uma conta de investimento. Então, daí tem várias corretoras que abrem de forma remota para a LLC. Você não precisa ter lá. Interactive Brokers, Charles Schwab, TD Ameritrade são alguns exemplos que você poderia observar. E conta bancária, conta corrente para a LLC, sim, tem diversos bancos que você consegue fazer a abertura de forma remota, bancos menores da Flórida, Porto Rico, que é um território não incorporado dos Estados Unidos, que eles fazem a abertura de conta da LLC por meio de indicação. Então você contrata um serviço de uma empresa especializada nisso, como a Capital Global, por exemplo, e aí nós vamos te indicar para um banco, o que vai fazer a probabilidade da sua conta nesse banco ser aberta de forma remota, de uma escala de 0 a 10, subir de 2 para 9, por exemplo. Então, manda um e-mail para a gente que nós podemos te auxiliar. Ou ainda, se você se contentar com contas de bancos digitais, aí você consegue também achar algumas alternativas que podem fazer a abertura de forma remota para sua LLC, e aí, nesse caso, gratuitamente, na internet. Gostei bastante dessa pergunta. Aliás, o link da Capital Global para entrar em contato conosco está aqui na descrição e o e-mail vai aparecer aqui na tela. Deu para aproveitar a pergunta para fazer o nosso marketing. Mas, refletindo mais profundamente, o que é o canal no YouTube se não uma propaganda da nossa empresa? A informação a gente traz aqui, eu adoro fazer nosso trabalho, mas é lógico que não existe almoço grátis. E como diria o Rafael Awake, na próxima pergunta, ele perguntou se eu acredito que vai ter uma recessão americana em 2024. Olha, recessão eu não sei, mas uma crise talvez. E a data 2024 é difícil da gente cravar uma data. Porém, há um sinal que historicamente antecede os períodos de crise nos Estados Unidos, que é a inversão da curva de juros. Quando os juros de títulos de curto prazo dos Estados Unidos estão pagando os juros mais altos do que os títulos de longo prazo, isso significa que o pessoal quer ter liquidez, quer investir no curto prazo, porque o futuro é uma incerteza. E normalmente quando há essa inversão da curva de juros, é um sinal que antecede crises econômicas. E faz alguns meses que houve a inversão dessa curva de juros e ela está realmente bem invertida.
Então, isso é um forte indicativo de que nós, no período do ciclo de mercado, provavelmente nós estamos mais próximos de um período de crise do que de um período de bull run, de mercado aquecido. É claro que ninguém tem bola de cristal, ninguém vai saber qual é a data corretamente, mas o meu palpite é que sim, a gente se aproxima de uma crise, o que, na verdade, eu considero que é algo até positivo, porque o mercado é cíclico e ele precisa corrigir. A questão é, será que o Fed e as demais autoridades vão deixar essa crise acontecer ou eles vão trucar para tentar postergar a crise, assim como eles vêm fazendo nos últimos anos, meses, de modo que na hora que ela vem muito pior? Se eles não fizessem nenhuma intervenção, os ciclos de mercado não seriam tão montanhosos, seriam correções menores no meio do caminho, provavelmente, e o mercado subiria de uma maneira mais saudável. Mas essas crises vão ser boas para corrigir distorções no mercado. Na sequência, o Alan Marcelino fez duas perguntas. Ele falou que pesquisou sobre Irrevocable Trust, mas que não achou muita informação sobre isso em português. E aí ele perguntou também se o Irrevocable Trust é uma saída para o PL 4173, que é o projeto de lei que quer tributar empresas offshore, trusts e investimentos no exterior. Bom, vou começar respondendo, explicando o que é um Irrevocable Trust, um trust irrevogável. E bom, trust é um contrato entre partes que normalmente tem o instituidor, o trustee e o fiel depositário. O instituidor é o dono do patrimônio, que cria o trust e procura um trustee para receber o dinheiro na qualidade de fiel depositário e encarregado de executar uma obrigação de fazer, e o beneficiário é quem recebe o patrimônio. Por exemplo, vamos supor que você tem $1 milhão que você deseja deixar para o seu filho, que vai ser o seu herdeiro. E aí você já quer tirar do seu nome e você vai falar para ele que quando ele fizer 18 anos você passa esse patrimônio para o seu filho. Você já quer tirar desde logo, seu filho ainda tem 1 ano. O que você faz? Pega o patrimônio e envia para um trustee, que vai ser o fiel depositário, que vai cuidar do patrimônio que é seu até então, vai fazer a custódia desses ativos, vai investir por você e vai ficar encarregado de fazer aquela obrigação de fazer, que é repassar o patrimônio para o seu filho quando ele fizer 18 anos. O seu filho é o beneficiário final. E aí nós temos os trusts revogáveis e os trusts irrevogáveis. Trusts revogáveis é aquele que você poderia depois virar para o trustee e falar: quer saber, mudei de ideia, briguei com meu filho, eu não quero mais que ele seja o beneficiário, vou desfazer a operação. E aí você pode fazer isso. Agora, no trust irrevogável, se você pedir para o trustee para desfazer, ele vai falar que você não pode desfazer não, que você abriu mão, renunciou desse poder na hora que você instituiu esse trust. Então você não tem mais poder sobre o seu patrimônio. O que muitas vezes é interessante para que as pessoas consigam ter uma estrutura na qual elas, se tem uma condenação, alguma coisa, eles falam: devolva o dinheiro do trust. Ele fala: não, mas até gostaria, mas não tem como, agora você vai ter que citar o trustee, e o trustee está em South Dakota, nos Estados Unidos. Então, isso é uma estratégia interessante de blindagem patrimonial em determinados casos. Na maior parte dos casos, provavelmente é golpe de pirâmide que o pessoal traveste de trust. Toma muito cuidado com isso. Agora que você entendeu o que é um trust irrevogável, será que ele tem capacidade de conseguir te proteger do PL 4173, que é para tributar investimentos no exterior? Eu entendo que não. Se você for o beneficiário final, não. Você vai acabar sendo tributado de qualquer maneira. Até porque se você for ver lá no texto do projeto de lei, tem as passagens do capítulo de trust. E aí tem a obrigação de ser tributado os rendimentos e ganhos de capital aferidos pelo trust, na mesma alíquota, que era 22,5%, agora está 15%. A obrigação do settlor, que é o instituidor do trust, ou do beneficiário final, de requisitar ao trustee o fornecimento de todas as informações necessárias para que ele possa cumprir com as obrigações de declarar o trust no Brasil. E aí tem uma previsão também de que, caso não seja possível alterar o instrumento da constituição do trust, ou seja, um trust irrevogável, por exemplo, os beneficiários deverão comunicar formalmente ao trustee sobre a obrigatoriedade do cumprimento da obrigação de reportar os ativos e o recolhimento dos tributos no Brasil. Então você faz lá o trust irrevogável, o trustee tem que saber que você mora no Brasil como beneficiário e que ele vai ter que recolher os impostos no Brasil. Se ele vai ou não, aí já é outra conversa. Como que eles vão fiscalizar? Uma conversa ainda mais difícil. Mas
O PL, por si só, ele cria o respaldo regulatório para esse tipo de cobrança. Aí a próxima pergunta é do Giandro. Ele questionou se quem tem residência fiscal em outro país pode ser parte em uma holding patrimonial no Brasil e sim, com certeza você pode. Só que se você tiver feito a saída fiscal do Brasil, aí essa empresa não poderá estar no regime tributário do Simples Nacional. Aliás, se é uma holding já nem poderia. E você vai ter uma maior dificuldade e não vai ser recomendável que você seja administrador de empresas no Brasil na qualidade de não residente fiscal. Agora, a pergunta dele é: quem tem residência fiscal em um outro país? Então, é importante mencionar que ter residência fiscal em um outro país não significa que você não tenha também no Brasil. Agora, se além de ter a residência fiscal no outro país você não tem no Brasil, é que vai ter essa dificuldade aí de ter empresa no Simples e esse detalhe na administração da holding ou de qualquer outra empresa brasileira. Aí o Thiago de la Valle falou que só queria agradecer pelo conteúdo que nós estamos produzindo aqui, de imenso valor. Bom, muito obrigado pelo seu carinho, Thiago. Nós temos nos esforçado para conseguir fazer esse conteúdo, que está cada vez mais difícil de conciliar com a agenda, os outros projetos da Capital Global, atendimentos dos clientes, por isso talvez uma menor frequência aqui no canal, mas que eu vou fazer o meu melhor para ter sempre pelo menos um vídeo por semana e tentar manter uma média no ano, assim, de pelo menos 2 vídeos na semana. Rico Quirino falou que ele é trader, que trabalha com uma mesa proprietária e questionou se para pagar menos impostos é uma LLC nos Estados Unidos. Olha, depende. Você é trader de quê? Se for Forex, normalmente trabalhar com LLC americana nem sempre é uma boa alternativa, porque a maior parte das corretoras de Forex tem vedação para trabalhar com pagamentos para Estados Unidos, para LLCs americanas, para residentes fiscais por lá, então toma cuidado com isso. Além disso, você trabalha com uma mesa proprietária, aí tem que entender, você presta serviços para ela ou você é a mesa proprietária? Porque se você for a mesa proprietária, o ideal é que você esteja em um país que você consiga ter licença especial para isso ou que tenha uma legislação mais favorável para você trabalhar com Forex, como as Ilhas Maurício, por exemplo. Caso não, aí pode ser uma empresa em outro país, paraíso fiscal qualquer. Se a empresa de trade que você trabalha ela não tem nenhum problema com a LLC nos Estados Unidos e fazer pagamento para lá, aí sim uma LLC americana pode ser uma alternativa interessante. Dando seguimento, a Marta questionou o que eu acho de combustível artificial feito de água e dióxido de carbono. Eu não sei, não. Essa é uma área que eu não tenho conhecimento, vou dar uma olhadinha, mas não tenho opinião formada, porque eu nunca vi sobre isso. Aí o WM Neto falou que ele financiou metade da propriedade dele no Brasil, e aí ele perguntou se, para fazer a saída fiscal, ele vai precisar quitar a outra metade. E não precisa quitar. O ponto é que, ao fazer a saída fiscal, você precisa informar ao seu banco. E aí o banco tem que alterar a sua conta para uma CDE, conta de domiciliado no exterior. E a burocracia para manter essa conta é tamanha que muitas vezes o banco vai querer encerrar a sua conta ou repassar o custo dessa burocracia para você, e aí vai ser você quem vai querer encerrar, porque às vezes eles cobram R$ 3.000 por mês. E aí você pensa, poxa, mas a casa está financiada. É débito e automático lá na conta. Como que eu vou fazer para conseguir encerrá-la, então? Como é que eu vou pagar o financiamento? Bom, aí o correto seria você, antes de fazer a saída fiscal e trocar a sua conta para uma CDE, sentar com o seu gerente e trocar a forma de pagamento das parcelas do financiamento da sua casa de débito em conta para boleto, por exemplo. O problema é que ao fazer isso, o banco vai querer renegociar os juros, porque a probabilidade de ele tomar um calote é mais alta do que no débito em conta, a razão pela qual ele vai querer renegociar os juros. Mas daria para fazer, aí troca por boleto, não tendo mais débito em conta nesse banco, aí você consegue alterar a conta para CDE, e se eles quiserem cobrar muito caro para isso, encerrar a conta sem problema algum. Essa é a maneira correta. Mas outras pessoas, elas simplesmente esquecem de avisar o banco que fizeram a saída fiscal, o que evidentemente é irregular. E poderia dar problema caso a Receita Federal percebesse. Aí o Leonardo Baeta questionou se com a reforma tributária que foi recém-aprovada no Senado, aliás, eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, como que o setor de serviços pode fazer para escapar desse aumento da tributação? Que provavelmente vai ser uma das tributações mais altas do mundo ali no IVA. É uma maluquice, né? Eles passaram a reforma tributária e ainda nem tem certeza de qual que vai ser o IVA. Tudo isso vai ser definido posteriormente. Mas como que você que está no setor de serviço pode escapar? Bom, a primeira maneira, foi o que muitos fizeram, é fazer lobby, né? Pressão. Então, hoje,
o IVA incide, mas tem várias categorias ali que não incide. Advogado, por exemplo, não é que não incide, mas tem um fator dedutivo, ele incide de forma mais amena. Agora, quem não tem pressão política não conseguiu fazer isso. Então, que é a maior parte das pessoas. Das classes de trabalho, embora eu odeie essa expressão. Então, o que você poderia fazer é montar um serviço que você consiga prestar de forma internacional e começar a captar clientes no exterior para, na sequência, quem sabe, abrir uma empresa fora também. Porque se a sua empresa está fora, aí você já não está mais sujeito ao sistema tributário brasileiro. E outra, a gente tem que ver como que vai ficar a questão de exportar serviços através de uma empresa brasileira para clientes que estão no exterior. Porque na legislação atual, nesse caso, não há a incidência do ISS e você consegue afastar o PIS e a COFINS, pagando mais ou menos a metade do imposto que seria caso você estivesse prestando serviço para dentro do Brasil. Quando você exporta, tem essa vantagem. Mas e quando não tiver mais ISS, PIS e COFINS? Quando for tudo lá o IVA dual, como que vai ser esse benefício? Bom, isso me parece que também ainda não está claro o suficiente. Então, tomara que seja mantido esse benefício, diga-se de passagem. E a próxima pergunta do Leonardo foi: quando que a reforma tributária irá passar a valer de verdade? Bom, eles botaram um período de transação gigantesco, que a gente vai ficar com 2 sistemas vigendo, sendo que vai saindo um e entrando no outro. Esse período, se não me falha a memória, de cabeça, é de 10 anos. Então, olha, vão ser tempos malucos aí, vai dar muita briga esses próximos 10 anos. Botaram um período muito grande. Eu acho que é 10 anos. Se eu estiver errado, me corrigem aí no comentário. Na mesma linha, o Ítalo Mansur perguntou se ele pode comercializar algo no Brasil e faturar no exterior, através de uma empresa offshore. Em regra geral, sim, não há nenhuma proibição para isso. Agora, você tem que observar, se você está no Brasil, o seu cliente está no Brasil, o produto é fabricado no Brasil e você fatura para uma empresa offshore, isso aí é irregular. Porém, se você mora no exterior e você está com negócios no Brasil, não tem problema algum. Tem que avaliar caso a caso, tem que avaliar se há um produto físico ou se é um serviço, se é um produto intangível, tem que avaliar se o caminho do dinheiro vai ser o mesmo do caminho do produto, se você está vendendo para pessoa física ou para pessoa jurídica, se você é residente fiscal no Brasil ou não, se todo o teu público consumidor desse produto ou serviço está no Brasil ou se você tem uma parte pelo menos que é no exterior. Então tem inúmeras variáveis que precisam ser observadas, mas de uma maneira geral, sim, não há nada de ilegal, mas se você não observar essas variáveis e simplesmente fizer uma estrutura, aí há uma alta probabilidade de você acabar esbarrando em alguma legislação, alguma coisa que deixe a sua estrutura não tão conforme a legislação brasileira. Aí na sequência, o Felipe Almeida questionou como que ele pode fazer para mandar dinheiro da Kraken para a Interactive Brokers. Tudo isso através de empresa offshore e questionou se eu recomendo algum banco. Aliás, como ele conseguiu fazer uma pergunta desse tamanho no caracteres ali do Instagram, que cabe pouca coisa, ele abreviou bem. Mas eu entendi, que bom. Olha, depende de qual que é o país que está a empresa offshore. Se você está com uma empresa offshore na Europa, talvez uma conta no Banqueira para fazer o cash out de cripto seja uma alternativa interessante. Se a sua empresa offshore, por outro lado, está em países como Ilhas Cayman, Ilhas Virgens Britânicas ou Bahamas, aí talvez seja mais interessante você ter uma conta nos Estados Unidos em um banco como o Morgan Stanley. Só que o Morgan Stanley, é claro, é um banco private, acredito que o depósito mínimo para abrir a conta ali deve ser de 2 milhões de dólares. Mas a gente pode auxiliar vocês em tudo isso também. E se vocês quiserem bancos menores para fazer uma venda de cripto de forma mais rápida, além do Banqueira, tem algumas outras alternativas nos Estados Unidos. Às vezes os bancos não são tão crypto-friendly assim, mas eles são vista grossa friendly e aí dá para ir esticando a corda de pouquinho em pouquinho, vendendo alguma coisa. Informações que, na verdade, eu prefiro não detalhar aqui abertamente. Mas sim, é possível. Você pode mandar um e-mail para a gente pode assessorar em tudo isso, certo? É algo que está dentro do escopo dos serviços que nós prestamos. A assessoria de quais são as infraestruturas necessárias de forma internacional para o seu negócio, independentemente de o seu negócio ser prestação de serviços ou ser criptomoeda, vender criptomoeda só para pessoa física, ou, sei lá, um cassino online, por exemplo. Embora eu particularmente não deixe dinheiro em cassino, se você tem um cassino e quer ser meu cliente para fazer o jurídico, eu não vejo nada de errado nisso. Aí o Urone JPG, ele questionou se o Paraguai ainda é uma boa opção para privilégios fiscais, isenção de imposto em dólar e tudo mais. Bom, privilégio fiscal é quem recebe o imposto que tem.
Assim, o status natural é sem imposto. Aí depois as pessoas vivem de imposto. Não gosto. Mas sei lá, eu entendi o que ele quis dizer. Um país no qual você tem um sistema fiscal mais amigável à sua individualidade. Sim, o Paraguai, sim, é um país interessante porque ele tem um regime de fonte de renda territorial, portanto, ele só tributa você sobre a renda que você ganha da fronteira para dentro. Além do que as contas lá, embora hoje não tenham mais sigilo, elas ainda têm um alto grau de privacidade bancária. É um país extremamente desorganizado, extremamente corrupto, com vários problemas também. Mas se você colocar na balança, eu acho que para você montar um negócio, por exemplo, o Paraguai tem um ambiente mais amigável do que o Brasil. Aí o Ana Kozeca, que eu acho que é a Ana e o Zeca, eles questionaram como distribuir os lucros de uma empresa brasileira, isento de imposto, portanto, para quem mora 2 anos em Portugal, sem ter que pagar tantos impostos. Olha, essa pergunta é interessante, porque o primeiro fator para você conseguir fugir do imposto sobre dividendos de empresa brasileira morando em Portugal é o RNH, Regime do Residente Não Habitual, segundo o qual Portugal só vai estar interessado em tributar você, nos primeiros 10 anos, sobre a fonte de renda local. E distribuição de dividendos de empresa brasileira não é fonte de renda local, portanto ele não estaria interessado em te tributar. O problema é que o primeiro-ministro de Portugal, um pouco antes de renunciar, ele anunciou que a partir do ano que vem, Portugal vai acabar com o RNH. Aí depois teve toda essa movimentação política lá em Portugal. Eu não sei se realmente vai acabar ou não, mas provavelmente vai. E aí como é que fica? Bom, no mesmo comunicado que eles anunciaram que vão acabar com o RNH, eles anunciaram também que vai haver a criação de um outro benefício fiscal, que é para quem trabalha em setores científicos, alguma coisa assim. E, dependendo, isso aí pode ser um caminho também que possa fazer você conseguir distribuir da sua empresa brasileira sem imposto em Portugal, mas isso ainda não está com a rota pavimentada. E independente de RNH, independente desse outro benefício que eles estão interessados em criar a partir do ano que vem, o fato é que Brasil e Portugal possuem acordos para evitar a bitributação. Aí nesse acordo em específico, você tem que olhar o artigo 7º e o artigo 10º, que fala de tributação sobre dividendos de empresa brasileira e de lucros de empresas brasileiras quando você é residente fiscal no Portugal. E, basicamente, se o estabelecimento permanente for no Brasil, a gestão, o controle, o lugar físico, e você mora em Portugal e está recebendo os dividendos da empresa brasileira com o estabelecimento permanente no Brasil, aí a competência para tributar é do Brasil e não de Portugal, certo? E aí o Brasil tributa em 0%, portanto, não deveria haver imposto em Portugal. Essa é a regra do acordo. Mas o acordo ele é contraditório por si só. O artigo 7º e o 10º tem um texto bastante travado, e, eventualmente, Portugal poderia virar e falar, não, mas se você está aqui em Portugal, o estabelecimento permanente da empresa é aqui, ainda que você tenha registrado no Brasil. Então eu vou cobrar os impostos sobre os dividendos. Ou ainda, um outro raciocínio poderia falar, não, mas o Brasil não cobrou, ele tinha a prerrogativa inicial, mas não cobrou, então eu vou cobrar. Então, o acordo ele te protege de você não precisar pagar imposto em Portugal sobre dividendos de empresas brasileiras dentro de determinadas circunstâncias. Mas essa proteção é passível de questionamento pelas autoridades tributárias de Portugal e não é tão preto no branco assim quanto seria se você, além do acordo, pudesse contar com o RNH também, certo? Pergunta bastante técnica. O Oswaldo Filho questionou onde que é o melhor país para começar a investir em dólares. Estados Unidos, disparado. A Bolsa Americana sozinha, ela representa, estima-se, cerca de 40% do mercado de ações mundial. Você tem um sistema financeiro bastante robusto, o custo para acessar como pessoa física investidor iniciante ele é relativamente baixo, dá para fazer muita coisa de forma remota. Por lá você acessa não apenas o mercado americano, como também ativos ETFs irlandeses, mercado europeu, mercado asiático. Agora tem que cuidar com o imposto de herança, quando você tiver com pelo menos uns 150 mil dólares lá fora, já começa a pensar em uma empresa holding offshore. O Vinícius Pires de Moura questionou se existe fiscalização para quem tira a residência fiscal do Brasil e não é pessoa física. Bom, a partir do momento em que você comunica para a Receita Federal Brasileira que você não mora no Brasil, via de regra, não há muita fiscalização, você sai do radar. Mas, se você ficar movimentando conta bancária no Brasil, ainda mais se você não tiver trocado o status para conta de domiciliado no exterior, a Receita vai lá e falar, poxa, fulano aí saiu do Brasil, mas olha ele movimentando conta como se fosse domiciliado. Já sei, vou entender que ele voltou a ser residente no Brasil. E aí você fica com o teu CPF pendente de regularização e precisa provar
cair nessa malha fina, mas a maior parte das pessoas não cai na malha fina da saída fiscal. E o controle de fronteira, quem faz não é nem a Receita Federal, a princípio, é a Polícia Federal, o controle de entrada e saída, melhor dizendo, de pessoas. E são bases de dados que elas conversam entre si, mas não são a mesma. Então, isso dificulta uma fiscalização mais assertiva, mas, assim, eu não sei porque você fez essa pergunta, mas eu já lhe digo, não faça loucuras. E tem muita gente que faz loucuras. O Eck Barradas questionou, o que é melhor, pagar 22% de imposto sobre o lucro da offshore ou pagar 22% de imposto com residência fiscal nos Estados Unidos? Bom, na empresa offshore não tem imposto, se passar o PL 4173 teria imposto de 22,5%, mas já nem é esse, é 15%. E nos Estados Unidos o imposto não é 22%. Na pessoa física é de 10% até 37%, e se você tiver uma corporation lá é de 21%. Só botando esse ponto em consideração. Mas o que é melhor? Empresa offshore ou morar nos Estados Unidos? Sob o ponto de vista tributário, ainda que passe o PL 4173 no Brasil, muito provavelmente, na maior parte dos casos, você vai ter uma otimização fiscal melhor tendo empresa offshore e morando no Brasil do que morando nos Estados Unidos. Isso aí teria que calcular, caso a caso, entender qual que é a razão para você ter essa empresa. Mas, em linhas gerais, isso daí é o que permanece. Ainda uma pergunta do Eck Barradas. Ele falou que não são só os super ricos que estão indo embora, o Brasil está nos forçando a sair daqui. Eu concordo, não são só os super ricos. Tem muita gente indo embora. Aqui na Capital Global, eu costumava atender em média, por mês, uns 60, 70 pessoas. Agora está entre 90 a 110. Subiu a procura. E também houve uma mudança de perfil. Antes, a gente tinha muitas pessoas que nos procuravam para abrir empresas offshore. E é claro, ainda há essa procura, mas isso representava 80% da procura. Hoje representa uns 50%, talvez. E deve ter 40% das pessoas que nos procuram para entender mais sobre saída fiscal do Brasil, residência no Uruguai, Paraguai, Panamá, Portugal, Estados Unidos, segunda nacionalidade. É o pessoal aí pensando em plano B, pensando em estratégias de sair daqui. Não tem nenhum estudo científico, isso é minha experiência anedótica, mas depois que a gente já atendeu mais do que 2.000 clientes na base, isso aqui é uma amostra que daria para um bom estudo estatístico. Aliás, deve ter estudo estatístico do tanto de brasileiro que saiu. Se alguém souber algum, comenta aí também, mandando os dados e informações pra gente. Com certeza saiu muitas pessoas. O último a sair apaga a luz. O MorDP falou que está em Portugal, que é engenheiro de software, e qual que é a melhor maneira para ele receber pagamento de uma empresa americana. Bom, essa pergunta é difícil de responder, porque depende de quanto que você ganha, depende de quanto que você poupa, de quanto que você precisa de patrimônio em Portugal, se você está no RNH em Portugal ou não, se você tem sócios ou é autônomo, mas em linhas gerais, considere receber por meios como uma LLC nos Estados Unidos, Brasil, sim, por incrível que pareça, pelo menos pré-reforma tributária, ou ainda em Portugal. Esses 3 países, é importante que você esteja com eles no mapa. E também tem que ver se no Brasil você fez saída fiscal ou não, caso você seja brasileiro. O DEC0V questionou alguma forma de pagar menos tributação em dividendos americanos. Pessoa jurídica, residência fiscal. O que acontece? Sempre que estrangeiros não residentes investem na Bolsa Americana, você investe lá em ações da Apple, por exemplo, ela vai te pagar dividendos, ela vai reter na fonte 30%. E aí como que você pode fazer para evitar que haja essa retenção? Uma das maneiras é você residir como pessoa física em algum país que tenha um acordo com os Estados Unidos, como o caso do Reino Unido, por exemplo, e Portugal. Nesses países a retenção não é mais de 30%. É, salvo engano, 15%. Mas pode ser que seja 21%, depende do acordo do país em questão. Esses dois que eu falei, Reino Unido e Portugal, eu não me recordo. Isso, então, é uma maneira de você conseguir não tirar totalmente esse imposto sobre dividendos, mas ao menos diminuir. Outra maneira é você investir em ativos de acumulação, em empresas que, ao invés de distribuírem dividendos, elas vão ao mercado, recompram as próprias ações para retirar de circulação, diminuindo a oferta de ações disponível, fazendo com que o preço suba, e aí você é beneficiado de forma indireta, e aí você pode vender um pouquinho, descascando a posição, vai ter ganho de capital, e aí não vai ter esse imposto retido nos Estados Unidos. E outra maneira é morar nos Estados Unidos. Quem mora lá não tem essa retenção de imposto de 30%, mas aí você vai ter que pagar imposto de renda no final do ano, na pessoa física de 10% até 37%. Mas às vezes compensa. Agora, é importante lembrar
que independentemente de haver ou não haver a retenção nos Estados Unidos sobre dividendos, se não houvesse no Brasil, você ainda ia ter que pagar 27,5% por rendimentos auferidos no exterior. Isso enquanto não passar o PL 4173, talvez nesse ponto ele até melhore. E aí, para fechar, tem 4 perguntas que foram feitas pelo Mário Farias. A primeira é: se Portugal ainda vale a pena do ponto de vista fiscal e no quesito naturalização? Do ponto de vista fiscal, sim. Se você correr lá, ainda pega o RNH, talvez ano que vem, realmente, a gente acha que vai acabar, eles falaram que vão, mas será que vão? Agora, acabando o RNH, se você, dependendo de qual que é a tua fonte de renda, aí sim Portugal vai se tornar um inferno fiscal. Para tirar a nacionalização, e aí também a outra pergunta dele foi: qual que é o melhor país hoje para quem pleiteia se naturalizar em um país da União Europeia? Olha, também depende. Se você conseguir por causa dos teus antepassados, provavelmente a Itália vai ser o mais fácil, o que os brasileiros costumam conseguir nessa modalidade. Se você quiser por tempo de moradia e quer ficar pouco tempo na Europa, a Espanha vai ser a melhor alternativa, porque por lá, quem é latino-americano, depois de 2 anos de residência, já consegue pleitear a naturalização. Se você quer um sistema no qual talvez seja difícil de conseguir visto e também demore mais para você conseguir o passaporte, mas que você vai ficar sem pagar impostos durante muito tempo, pelo menos sobre a fonte de renda estrangeira e o dinheiro que você não levar para dentro, você pode pensar em determinados programas que existem no Reino Unido, que não é mais União Europeia, né? Na Irlanda, Malta. E se a sua ideia é ter um sistema mais fácil, que você consiga ficar ali 5 anos e conseguir, talvez Portugal. Aliás, Portugal no Golden Visa também, investimento acima de 1 milhão de euros, não precisa nem morar, depois você consegue. Então vai depender muito de quais são as suas preferências, para a gente saber de qual que é o país mais indicado. Aí ele questionou se caso ele tenha uma LLC nos Estados Unidos, ele fica isento de impostos no Uruguai, essa LLC. Bom, se você morar no Uruguai, durante os primeiros 11 anos eles só vão querer te tributar sobre fonte de renda territorial, portanto, a distribuição dos dividendos da sua LLC americana não é fonte de renda local, razão pela qual eles não vão querer te tributar. Então, sim, durante um período você fica isento. E a outra pergunta é: será que dá para morar na Argentina pagando pouco impostos? E a resposta curta é sim, dá. Mas eu tenho outro vídeo engatilhado que eu vou publicar na sequência, que é justamente sobre como morar na Argentina sem pagar impostos. Então, essa vez eu não vou responder, mas acompanha no canal, porque novidades virão sobre esse assunto. Aliás, todos vocês nos acompanhem aqui para mais conteúdo como esse, até porque no vídeo de hoje a gente termina agora. Um abraço e até a próxima.